Gente, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem for ver esse encontro local, né, aberto, essa live, vamos dizer assim, né? Mais tarde no canal YouTube do NetWeave em Dois Glass, Animações Redes da Estação Experimental. É com grande prazer que a gente dá o... Nós já demos esse pontapé na realidade, mas que a gente torna esse pontapé local, né? Nós demos esse pontapé de uma forma local no finalzinho do segundo mutirão, agora no mês de outubro passado, né? E estava faltando a gente compartilhar um pouco do que foi conversado com o Walter Ensir, né? Que é um dos microprodutores ali da região, né? Da grande região do Juiz de Fora, que nós tivemos a felicidade de esbarrar com ele, e ele foi tão receptivo e tão aberto para a gente poder criar essa proposta. E do que se trata? Então, antes de eu compartilhar a tela, mostrar para vocês como é que foi o processo de cocriação, eu vou tentar simplificar aqui em poucas palavras. Vocês imaginam o seguinte: todos nós aqui sabemos que desde que a gente foi teletransportado para o planeta Covid-19, desde que aquela normalidade que havia até dezembro, né, de 2019, a gente está tendo vários fenômenos, né? E um dos fenômenos principais, e principalmente relacionado à alimentação, né, seja ela orgânica ou industrial, não importa, é que o custo dos alimentos em real, isso não é só aqui, tá? Em real, dólar e euro, está cada vez mais caro. Né? Cada vez mais caro. Isso se deve a N fatores que eu não vou entrar aqui em detalhes, correto? E o tipo de alimentação que a gente está conseguindo acessar, seja até de orgânicos, não é uma alimentação de boa qualidade. Ou seja, todo mundo sabe que se você for comprar qualquer orgânico ou qualquer alimento, digamos, que é taxado de orgânico no supermercado, na realidade, você está comprando alguma coisa que já tem algum grau de toxicidade, né? Já tem algum grau de pesticidas, etc. E tal. Você está comprando alguma coisa que não vai fazer bem para a sua saúde. E comprando por um valor, né, um custo muito elevado. E a gente entendeu que com a pandemia a gente estava tendo a oportunidade aí, né, de, a partir, né, do Tolkien A2C, como todos aqui conhecem, né, a gente co-criar com microprodutores, né, a partir da ocupação cocriativa da terra-vila local, a gente conversar com microprodutores locais para ver se eles estariam interessados em dar vida a um cestão, né? Onde eles separariam uma fração pequena mesmo, uma fração da sua produção para disponibilizar, né, para esse cestão, que é um cestão compartilhado, vamos dizer assim, para as pessoas que foram reconhecidas e receberam um token A2C poderem liquidar para acessar essa alimentação. Ou seja, essas pessoas não utilizariam ou não vão utilizar o real, né? Ou seja, você, para acessar a alimentação, você não estaria usando o real, né? Pode parecer uma coisa muito assim surreal, né, o que eu acabei de falar. Pode parecer que, como assim, Vinícius? Como é que os microprodutores que dependem de vender a sua produção, como é que eles vão separar a parte da produção para as pessoas poderem acessar através do token A2C? Por quê? Porque, conversando com eles, especialmente com o Walter em si, eles entenderam que o estrangulamento que está existindo, né, com o sistema econômico não só brasileiro, mas global, macroeconômico global, o estrangulamento em termos de juro, dificuldade de empréstimo, certo? Você para poder fazer qualquer aluguel de equipamento, você para acessar enfim, para você poder garantir a próxima safra ou coisa do gênero. Tudo isso depende, obviamente, do sistema bancário, não é isso? Depende de linhas de crédito do governo. E essas linhas de crédito, elas estão zeradas, literalmente, principalmente do governo. Porque se você começar a gerar linha de crédito, né, sem você ter condições de lastrear isso na produção, você gera inflação. E tudo que qualquer governo não quer fazer é gerar inflação, porque isso faz com que a moeda que você usa vá para o beleléu, né? Então, acontece. Então, os microprodutores estão, especialmente os microprodutores, eles estão numa enrascada, literalmente. Então, a sensibilidade que aconteceu inicialmente foi essa, né?
de entender que a gente podia estar encontrando outros tipos de saídas que não fossem apenas a saída do sistema como ele é, né? Para que eles pudessem, digamos assim, estar acessando tanto equipamento, quanto tecnologia e conhecimento de uma forma que não dependa da moeda que nós usamos nesse país, que é o real. Deu para pegar isso, gente? Assim, estou perguntando, passando assim para entender. Bem, esse foi o nosso ponto de partida, né? E foi durante mais ou menos quase praticamente 3 meses que eu e Vânia e Nelson no início, depois mais eu e Vânia, nós literalmente cocriamos com o Valtency, né, que deve chegar aí a qualquer momento, vamos ver se ele chega, né, a proposta do Sextão. E o que eu vou vou compartilhar agora com vocês aqui é exatamente como é que foi a evolução disso. Pegaram aí? Está dando para ver o compartilhamento de tela, gente? Está dando. Tá. Então, aqui, como eu botei aqui, né, co-criando o Sextão com microprodutores de Juiz de Fora e grande região, a gente botou Mogico inicialmente, porque Mogico é a associação, né, que o Valtency faz parte, certo? A gente começou, gente, listando as localidades em torno de Juiz de Fora. Olha só que barato, né? Belmiro Braga, onde o Valtency está junto com a Jaia, né, que é uma cidade. Bocaina de Minas, que é uma cidade. A Chácara, que é outra cidade. Juiz de Fora, obviamente. Leopoldina, que é uma cidade. Matias Barbosa, que é uma cidade. Piau, que é uma cidade. Ponte Nova, que é uma cidade. Simão Pereira, que é outra cidade. E Valadares, que é um distrito de Juiz de Fora. E listou as pessoas que ele entendia que, nesse início, iam ficar, digamos, sensibilizadas, né, para poder chegar junto. Então, fora ele, tinha o Jaia, a Natália, o Arthur e o Rodolfo, né? Ainda tem o Júlio, que não está aqui. Mas, enfim, depois eu boto o Júlio aqui. Mas, de qualquer maneira, o que eu achei fantástico foi como o Valtency recebeu a ideia, entendeu? Ele realmente se propôs a co-criar isso, né? Eu acho que a Vânia pode até compartilhar um pouquinho de como ela sentiu essa cocriação, né? Porque, assim, antes de eu partir aqui para vocês verem o que a gente criou, né, para ela mesmo fazer o registro aqui de como ela sentiu essa cocriação com o Valtency, né, que nos surpreendeu, né, surpreendeu assim, de muitas formas, né? Você está ainda mutada. E assim, eu estou no telefone. Peraí, só um instantinho, deixa eu ver. Eu não estou nem me vendo aqui. Peraí, só um instante. Ah, tá. Pelo telefone é um pouquinho diferente. Bom, essa ideia ela surgiu durante as caminhadas, né, nessa pandemia, quando a gente estava num lugar assim bem pitoresco aqui no Rio de Janeiro. O Parque da Floresta da Tijuca ainda estava fechado, então a gente estava caminhando na Estrada do Açude, né, que é uma estrada no entorno do parque. E assim, a gente está muito ligado, né, em estar expandindo o movimento em relação ao token, né, ao token E2C. E nesse movimento, a gente percebe que tem assim, grandes áreas que estão ligadas, que fazem parte do dia a dia das pessoas, que é moradia, alimentação, também tem a parte tecnológica, porque assim, a gente ainda está muito no micro, tem assim, as mudanças, né, para elas acontecerem de forma mais assim, de uma forma mais assim, como vou dizer, é diferente de quando vem de uma instituição ou de uma corporação que já tem toda uma estrutura e assim as mudanças que vêm dessas estruturas que já estão prontas, elas ficam muito ali na casquinha. Elas querem parecer diferentes, mas na verdade tem toda assim, uma força, né, de gravidade que puxa para o que já existe. Essas mudanças que a gente está falando, que são
moleculares e elas surgem através das pessoas, elas precisam do tempo para as fichas caírem, né? Mas, de qualquer forma, tem um desejo muito grande, né, de estar realizando isso, é uma chama mesmo, né? E, assim, tem essas áreas que eu falei para vocês agora, de moradia, alimentação, e tecnologia é uma área também que, mais recentemente, a gente, na pandemia, tem pensado muito, né? Mas como uma dessas grandes áreas é a alimentação, a gente pensou nela estar vindo e sendo realizada através do Sextão. E aí, quando a gente foi em Juiz de Fora, né, o Valtencir foi uma conexão que surgiu, vindo até de um lugar, né, que o Verli que fez esse contato inicial, assim, a sede mesmo foi no sindicato dos servidores públicos de Juiz de Fora, mas não foi o sindicato. Pelo sindicato a gente ia ter muito mais dificuldade. A gente ficou até com um pouco de receio de ir por isso, né? Mas por isso que não é bom a gente adiantar, né, o pensamento antes de conhecer as coisas, né? Então, quando a gente foi lá e conheceu o Valtencir, que é isso que ele está me perguntando agora, nós percebemos assim uma conexão muito, muito rápida nele, porque assim, pela forma de pensar, pela energia, né, que já vibrava nele em relação ao que a gente estava conversando, né? Tinham coisas que assim próprias ligadas à estação que ele não conhecia, mas tinham pensamentos que já estavam ali vibrando e esperando encontrar outras pessoas que pensassem assim também. Então essa conexão ela se realizou de uma forma muito bacana, né? E fica mais fácil você tanto de explicar, né, se é essa palavra, né, fica mais fácil de você estar falando disso com uma pessoa que já está conectada, né, com esse tipo de mentalidade. Foi realmente impressionante mesmo, de todas as formas, assim. E sabe o que é interessante, né? Eu vou perguntar isso para vocês, assim, meio que uma pergunta, mas também uma proposta de reflexão, né? Nós damos muito pouca importância para a interação, né? Assim, a sociedade como nós setamos a sociedade, ela é toda baseada no agenciamento de terceiros estarem nos representando ou nos intermediando, não é isso? Ou um político nos representa, ou a escola com seus certificados e diplomas nos intermedia, né? Então, sempre existe um sentido de que o poder está nas instituições. O poder está na universidade, né, que te credencia com diploma. O poder está na empresa que te dá um cargo, né, de diretor ou de presidente. O poder está no político que representa, né, você no Congresso. Então, as pessoas têm uma ideia muito errada ou equivocada, ou talvez não tenham nem a capacidade de entender o quanto ela é equivocada, de que o poder, na realidade, ele vibra por entre a gente. O poder de mover montanhas e mudar realidades, ele está dentro da gente e está por entre a gente, né? Então, essas dinâmicas micros, né, essas microdinâmicas interativistas, pareadas, essa que a Vânia acabou de escrever, né, pode parecer nada, né, apenas uma conversa, um encontro, certo? Ali, pá, na sorte que o Verli encontrou uma pessoa, esbarrou. Mas, gente, pensem no efeito borboleta disso, né? Pensem no bater de uma asa de uma borboleta. Pode parecer pouco, mas como está tudo implicado, né? Está tudo interdependentemente implicado, às vezes o bater de asa desse de borboleta pode mudar toda uma noção de realidade, né? Então, toda a dinâmica da estação, sabe, Henrique, ela está baseada nisso. Está baseada no poder de parear e gerar micronarrativas entre a gente, capaz de alterar, sabe, a realidade do nosso entorno, né? As pessoas pensarem as coisas de uma forma diferente. E assim vem sendo a cocriação dessa moeda corrente, né, do token ADC, né, que valora
toda e qualquer atitude que você faz em prol do bem comum, do usufruto comum, como riqueza. Né? Então, se alguém chega e te reconhece, emite token E2C, é porque alguém realmente reconheceu que o que você faz no dia a dia, né, é uma forma de gerar riqueza para a sociedade. Em que sentido? Você está alimentando, né, a cultura do usufruto comum. Né? E aí você perguntar, usufruto comum? Usufruto comum. Eu vou perguntar para vocês, usufruto comum é a mesma coisa que uma coisa privada? Uma coisa pública? Não, né? Até porque o público aqui no Brasil e fora, ele está privatizado. Então, o comum, o que é o comum para a gente? É o ar que a gente respira, não é isso? Né? Isso é o comum para todos nós. Agora, imagina tornar a alimentação orgânica um comum em que as pessoas podem acessar através de uma moeda que valora o usufruto comum como riqueza. Foi isso que o Valtency pegou na lata. Cara, isso é muito bom. Eu me lembro, eu e Ivane, eu me lembro a emoção que ele sentiu, né? De entender isso, de a ficha cair assim quase que imediato. Então, tudo que vocês vão ver aqui para baixo agora, que eu vou procurar fazer de uma forma bem rápida, objetiva... Ele até ficou de chegar aqui, só que ele está vindo do trabalho, né? O horário para ele é mais complicado. Vamos ver se dá para ele chegar um pouquinho daqui a pouco aqui com a gente. Tudo que está aqui, que vocês vão ver aqui, a gente criou com ele durante, sei lá, 4, 5 encontros, né? De 2 horas cada um, no mínimo. Né? E no segundo mutirão, que terminou agora em outubro, né? Logo no início dele, teve o primeiro encontro de microprodutores, né? Lá na Terra Vila local, né? Que o Valtency levou. Acho que foi, se não me engano, o Arthur e o Júlio. E o Jai acabou não conseguindo ir. Mas vamos lá. Então, aqui, vocês vão ver, essas são as localidades que a gente vai começar a trabalhar, certo? A ideia que a gente teve com ele é fazer uma coisa que o microprodutor não faz no dia a dia por falta de tempo, que, por exemplo, é levantar e mapear cada bioma que ele está. Por quê? Por que isso é importante? Não só para ele experimentar, né, novas sementes ou coisas do gênero, mas também ele não ficar prisioneiro, digamos, entre aspas, a só um tipo de cultivo. Né? E ele entender que, de repente, alguns cultivos são mais favoráveis em função do bioma que ele se encontra. Né? Pode parecer que isso é óbvio, mas não é. O Valtency nos passou assim uma ideia que são poucos os microprodutores que têm consciência, porque ele também é educador ambiental. Né? Tem pouca consciência, ou nenhuma consciência, ou zero consciência do quanto o bioma, o conhecimento do bioma onde ele se encontra localmente, pode conversar com uma diversidade de produção para ele, entendeu? De plantio, de semente, de muda, essas coisas todas. Uma outra coisa que eu falei para ele, que a gente ia começar, a gente não só é levantar e mapear, né, com cestão, né, esses microbiomas, como também a gente ia começar a dar vida a um tipo de microeconomia, sabe, Henrique? Que de cunho regenerativo, né? Local, porque não é só local, que vários microprodutores vão conversar entre si, e que valora o usufruto comum como riqueza. Então, essas duas coisas sozinhas já seriam fantásticas, vocês concordam? Né? O microprodutor tem um entendimento que nós estamos gerando uma matriz microeconômica baseada na regeneração, né? Baseada, ou seja, na ligação simbiótica com a natureza, no conhecimento dos microbiomas, local, várias localidades conversando, e que valora o usufruto comum como riqueza. Então, isso aqui sozinho já seria sensacional, mas nós não ficamos só nisso. A gente começou a listar, né, as características. Quem quiser depois acessar esse documento, me fala, bota o e-mail no chat, que depois eu dou acesso. A renovação do solo a partir do microbioma, crescente e mútuo acesso de saberes. Isso é uma coisa interessante, né? Eles normalmente, com pouco tempo e com pouco recurso fiduciário em mãos, né, real, eles têm pouco tempo de investir, digamos, na capacitação, acesso ao conhecimento. Então, essa coisa de acessar conhecimento e os saberes de cada um, o Valtency listou como sendo uma coisa importante, né? Possibilitar acesso a uma alimentação saudável, universal para todos. Isso aqui é outra coisa que eu achei também chocante, não sei se vocês vão achar. Eu vou perguntar para vocês, normalmente quando você pensa num microprodutor desse de orgânico, você pensa, pô, esse cara se alimenta bem, não concorda? Esse cara se alimenta bem. Mas o Valtency passou a ideia para a gente que não é bem o caso. Por quê? Normalmente ele tem pouco dinheiro em caixa,
né? A capital de giro dele é pequeno e normalmente toda a produção dele, quase toda, ele procura vender ao máximo. Então, ele pouco usufrui da produção. E ele acaba comendo mais, acredite ou não, mais alimentação industrial do que orgânica que ele planta. Não é um paradoxo isso? Não é uma maluquice? Então, assim, a gente descobriu isso, né, Vânia? Conversando com achei assim, cara, é isso mesmo, Walter? Assim, é isso mesmo, cara. Então, assim, vocês Fora estão... que o que ele produz dentro da localidade dele. Se é um microprodutor, ele não vai ter uma diversidade, né? Como quando você vai numa feira orgânica ou quando você, né, se você encomendar, né, uma cesta que tem uma diversidade diferente, né? Aí outra coisa, outro ponto, né? Confiabilidade, uma vez que se trata de uma disponibilização empática de alimentos orgânicos. Isso aqui é outro ponto que ele achou crucial. Existe uma extrema desconfiança entre os microprodutores, entre eles próprios. E eles só confiam quando eles são certificados. Olha que interessante. E aí ele falou que isso é um problema estrutural, institucional, estrutural de anos, né? E de que, de repente, essa dinâmica do token A2C, da geração dessa matriz microeconômica e gerativa, conseguiria fissurar um pouco essa lógica, inserir, né, na dinâmica a dinâmica da empatia, da abertura, da confiança. Né? Então, achei isso assim, mais um ponto chocante, assim, né? A falta de confiança entre eles, porque eles se veem de uma forma muito, digamos, independente, né? Isolados uns dos outros, cada um defendendo o seu, vamos dizer assim. Redução dos custos operacionais provenientes do sistema atual através do aumento da rede, que envolve a percepção de interdependência do próprio com o sistema como um todo. Isso aqui foi outro ponto que ele acha que vai ser crucial. O microprodutor perceber, se ele conseguir se acessar mutuamente, gerar essa interdependência, né, sair dessa coisa do isolamento, da independência, da falsa, né, e artificial independência, vai haver uma redução de custo operacional. E com isso, ele consegue não só, digamos, vender a produção dele a um custo mais acessível, como ele tem uma margem maior na venda dele. Né? Então, isso foi outra coisa que a gente conseguiu elencar com o Walter em si. A questão da localidade, né? Ou seja, ele começar a ter uma visão local e não só local. Né? Ou seja, acesso a uma visão mais compartilhada, mais colaborativa, circular e holística, que proporciona a conexão da localidade do microprodutor com outros mundos sociais do planeta fora. Então, gente, como vocês podem ver, foi muito rico, né? Só elencar isso aqui dá para perceber o porquê que a proposta do Sextão está ganhando aderência, certo? Por que os microprodutores estão se interessando. Né? Porque quando a gente fala assim de uma forma genérica, sem entrar nos detalhes, fica parecendo, como eu disse antes, uma coisa surreal. Né? Como assim o cara vai separar uma parte da fração dele para as pessoas poderem acessar através do token A2C? Né? Está explicado. Voltando ao ponto, Vini, que você estava falando sobre os pontos de conexão e das fichas que caíram muito rápidas, né, em relação ao Walter em si, né? Eu estava lembrando aqui que assim, a ligação dele, ele começou, foi através da própria Mogico. Mogico eu acho até interessante, né? O que significa um monte de gente interessada em comer orgânico. Né? Então, isso aí, por si só, quando ele explicou para a gente, já passa a ideia justamente que se conecta com a gente. Né? Porque assim, o orgânico hoje ele foi gourmetizado. Né? Envenenam a nossa alimentação como política de Estado. Assim, a gente não quer comer comida envenenada, só que para você não comer comida envenenada, você tem que pagar mais por isso. Né? E aí já acontece um caldeirão de coisas, né? onde você pode pensar que está pagando, né, por uma alimentação sem agrotóxico e está comendo. Né? Existem aqueles que produzem, não tem uma certificação de orgânico, porque, né, tem todo um processo para isso, mas a pessoa que planta, o microprodutor que planta e não tem um certificado, esse alimento é considerado agroecológico. Então, né, é uma forma de você estar comendo saudável, mesmo que sem essa grife, digamos. Né? E, assim, todo esse movimento que está sendo feito,
para dizer assim que as pessoas elas têm o direito de comer mais saudável, né? E através de movimentos como esse, através do token, quando os produtores começam a conversar e entender isso, isso não vai estar comprometendo assim a produção dele, que a gente sabe da forma dele pensar, que por pensar só dentro dessa lógica que existe de comercializar os produtos dele, essa lógica ela gera muita escassez, né? Então, o Vini falou há pouco, ele, apesar de produzir alimentos saudáveis, ele acaba deixando dele mesmo se alimentar para ele procurar vender o máximo daquilo e o produto. Imagina isso, né? Que ficha é essa? O próprio cara, né? Que oferece, que dá acesso para as pessoas comerem mais saudável, ele mesmo não está comendo saudável. Então, assim, a gente precisa mudar essa lógica, né? Onde as pessoas tenham, de fato, direito a essa alimentação mais saudável. E aí, entender que outras necessidades ele tem, entender também que a gente não precisa estar acessando as coisas só através do dinheiro, e assim, dentro do que a gente produz, que todos produzem, seja produtos ou sejam serviços, se você abre, né, uma pequena fração daquilo que você já produz e você disponibiliza, você vai estar nessa rede, por entre essa rede, e você vai ter muito mais acesso. E além da alimentação, que ele não acessa bem, como a gente acabou de falar, né? Ele também tem necessidade de outras coisas. Essas outras coisas elas podem vir se cada um também abrir a sua pequena fração para essa rede, né? A dinâmica do Token E2C, gente, chama dinâmica de acesso mútuo, né? De mútuo acesso em rede, né? A gente vai se abrindo um pouquinho, vai acessando aqui, quando vai ver, a gente acessa de tudo um pouco. Porque no entendimento da lógica da abundância, sabe, Henrique? Abundância é acesso, não é acúmulo. Entendeu? É acesso, é acúmulo. Na medida que você vai acessando uma coisa ou outra a tempo e a contento, você vai usufruindo da abundância, né? Você vai se alimentando, vai sendo acolhido, vai navegando, vai ganhando mobilidade, vai por diante. Bem, a gente começou aqui, né, a elencar coisas que precisavam ser feitas, que eu confesso que eu só fiz algumas coisas aqui, não consegui fazer tudo, né? Quem depois quiser chegar junto comigo aqui para botar a mão na massa, é bem-vindo. De criar ferramentas, né, para explicar no plano conceitual institucional a coisa, ou seja, a comunicação visual, informacional, na forma de banner, infográfico, uma landing page, né? O WhatsApp Sextão já tem, mas está sendo pouco usado, né? No plano do pragmático, né? Isso aqui já aconteceu, tá, galera? Isso aqui está acontecendo no plano da coisa pragmática, né? Quando eles foram lá no início do segundo mutirão, na Terra Vila, né? Lá na Terra Vila local, eles entenderam que lá na Terra Vila já tinha uma série de infraestruturas que eles podiam acessar liquidando o token E2C, entendeu? Isso sozinho, né? Isso sozinho já foi uma coisa assim que para eles ficaram encantados. Segundo o Nelson, né, que acompanhou eles nesse dia, né? Eles ficaram absolutamente encantados, né, de ver o quanto de ferramentas tem lá, o quanto de equipamentos, né, que eles podem acessar, né, passando por uma estufa, chegando a equipamentos diversos que você pode usar, digamos assim, né, para fazer a sua produção, né, e sem eles precisarem usar o real, né, para alugar o equipamento ou para comprar. Então, isso já deixou eles encantados. Né? Tem a foto aí, Vini, porque a última vez que a gente foi lá em Juiz de Fora, o Valtecir foi e já levou a primeira cesta, né? Lá para a Terra eu vou mostrar a foto, sim, eu vou mostrar a foto. E aí, outra coisa que a gente conversando com ele, que ele disse que seria pragmático para o pessoal perceber, é essa coisa, oficinas dedicadas para o microprodutor, levando-se em consideração o que a Vânia acabou de falar, suas necessidades, demandas e desafios. Né? Então, olha só, esses dois itens aqui, né, essas duas propostas da pessoa acessar infraestruturas, né, estufa, etc., existentes, hoje na ocupação cocriativa do Experimento da Terra Vila local, isso sozinho
já fez com que eles chegassem, o custo, digamos, nem o custo, né? O benefício de, digamos, separar, né, uma fraçãozinha da produção deles para que as pessoas pudessem acessar para quem foi reconhecido e recebeu o token E2C. Deu para pegar isso aí, galera? Então, isso sozinho já foi bem interessante. Sem contar as oficinas que a gente tem conversando, né, para saber que tipo de oficina, que tipo de conhecimento eles desejam acessar, né? E aí a gente fez um perfilamento, né, com o Volta em Si, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Quem depois quiser, bota o e-mail no chat que eu dou acesso para vocês lerem, né, do que isso significa na prática, né? Mas uma das coisas que eu vou falar é o seguinte: ter um lugar como a Terra Vila, que eles possam ter um terreno, não é isso? Onde eles possam fazer cultivos de mudas e sementes diversas para fazer todo tipo de experimentação, como se fosse um laboratório. Para eles isso é de grande valia, né? É de imensa valia, porque eles não precisam separar uma parte do terreno deles para fazer isso, né? Então, o próprio Nelson, no dia, disponibilizou lá, e o próprio Rodrigo Oliveira disponibilizaram o terreno para que eles possam fazer esse laboratório, né? De mudas e sementes, né? Isso sozinho já é bastante coisa. Aliás, nessa última vez que o Walter foi lá, a gente até ficou de fazer isso, mas acabou não dando, de separar, de ver qual seria o terreno dentro da Terra Viva que eles vão poder fazer esse tipo de experimentação, né? E aí as específicas, cara, é muita informação que eu não vou entrar no detalhe. Aí a gente começou a falar de como a gente faria isso na dimensão local, né? Aí, lembra lá em cima que eu falei, né? Mapeamento dos biomas, tá vendo? Visando replantio de nativas e conservação da Mata Atlântica. Experiências já existentes ou propostas de um dia no campo. Isso foi uma ideia que surgiu, né? Que o próprio Walter deu, né? De fazer visitas mútuas, né? Visitas mútuas para conhecer, né? Eles mutuamente se visitarem para conhecerem suas produções, de fazer um dia no campo. Aí ele brincou de fazer uma oficina de maracujá, né? Possibilidade de desenvolver culturas de diferentes manejos, né? Plantio, adubação, colheita, corte, processamento, poda. Abertura para que o microprodutor possa ampliar e se estabelecer como morador, né? Dentro de uma cultura de usufruto comum, de uma forma não convencional, vai por diante. E a gente elencou aqui tudo, né? A apropriação de ferramentas na internet em termos locais, registros audiovisuais na forma de contação de história, storytelling da cultura de manejo. Quando nós co-criamos isso aqui, sabe, gente, não havia como há hoje, na ocupação cocriativa da Terra Vila local, a interface com a tal DAO, né? Onde, se você se predispõe, né, a produzir um conteúdo, você tem lugares, plataformas que você pode veicular, não é isso? E você pode, de repente, gerar ali uma receita, vamos dizer assim, né? Real mesmo, coisa do gênero. Quando nós co-criamos isso aqui com ele, não havia isso. Hoje já há. E ele já sabe disso. Então, assim, isso também já vai ser um facilitador, né? Para que atraia outros microprodutores, né? É isso. Aí eu não vou entrar em vários milhões de detalhes aqui, porque, como eu disse, a gente realmente detalhou isso ao máximo. E aí eu vou abrir para perguntas, assim, questionamentos ou questões que vocês queiram colocar, e entender que a última coisa que nós combinamos com o Walter em si foi a visita no sítio que ele planta, né? E ele está para marcar essa visita. E a ideia é que algum morador hoje da ocupação cocriativa, fora quem aqui quiser, né, possa chegar junto lá para conhecer o sítio, a produção, como é que se dá, etc. e tal, né? E lá no caso já liquidar a token E2C para você próprio acessar uma cesta, né? Alguma coisa do gênero. Mas de qualquer maneira eu vou aqui, vou parar por aqui, porque a ideia não é me alongar, como eu disse. E isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar. A gente depois foi evoluindo com ele e disse que a gente podia incluir no cestão outras moedas que estão nascendo, né? Como o NIT, como o OIS, mas que também as pessoas podiam estar usando o real, olha que interessante, né? Para comprar com valor bem mais abaixo do praticado nas feiras de supermercados, que ele concordou. Se o microprodutor tem todos esses benefícios, ele tem condições de praticar um preço muito, 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 muito mais abaixo do que está sendo praticado hoje, né? Para quem quiser, digamos, para quem não recebeu o token E2C, enfim, ou deseja, de repente, acessar, já vai poder comprar, digamos, no cestão, esse alimento por um valor em real muito baixo,
Entendeu? Isso é uma outra Bom, coisa que nós então, conversamos. saber com o Henrique, eu acho que eu já vi o Henrique alguma outra vez por aqui. Se ele, como é que ele chegou, que eu não lembro, sinceramente. A minha impressão é que eu estou vendo pela segunda vez. E se ele entendeu, eu gostaria de fazer perguntas, né? O Tiz, acho que já teve outras vezes com a gente aqui, já está pegando um pouquinho disso, né? E não sei se o Dili também gostaria de falar alguma coisa. Bom, boa noite aí. Bom dia, boa tarde, né? Já que é essa a nova saudação, né? Se eu compreendi, na verdade, eu Para estou mim está meio baixo. traduzindo. Ah, tá. Então, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Eu diminuí, que eu recebi uma ligação, eu acabei diminuindo meu áudio, agora está bem baixo ouvir vocês. O Vini, eu estava ouvindo que ele fala como se tivesse microfone na voz dele. Eu estou aumentando. Mas pode falar, pode falar. Qualquer coisa eu vou ir para junto do Vini. Pode falar, Henrique. Vocês estão me ouvindo? Sim? Bom, vou tentar aqui. Porque quando tira o microfone e põe, ele às vezes não sei nem se ele está funcionando. Bom, eu entendi o que dava para entender num primeiro contato, né? Então, assim, eu estou traduzindo ainda para mim, nessa plataforma virtual, a dimensão da Terra Vila, a dimensão das diversas territorialidades da Terra Vila, essa outra dimensão de relação de rede mais orgânica ou mais virtual, né? Quando vocês estavam falando do Tolkien E2C, eu estava no celular aqui na internet pesquisando o que era um token, que eu não sabia nem o que era. Então, eu estou aqui tentando traduzir e acompanhar, mas o que me interessa muito, primeiro, a dimensão da vivência, né? Da troca interpessoal, das redes e da possibilidade do encontro entre microprodutores, entre pessoas que estão produzindo outro tipo de relação, né? Né? Então, assim, isso me interessa. É claro que o entendimento maior ele vai se dar no processo, mas o que eu entendi, o que eu estou conseguindo traduzir para mim, tá caminhando dentro do que eu acho legal, assim. Bacana. Show de bola, Henrique. Sensacional. E como você chegou até aqui? Eu sou professor, né, numa escola em Lima Duarte, a qual o Nelson, como na figura de pai de aluno e membro do colegiado, a gente teve a oportunidade de se conhecer, né? E em um determinado momento do ano, ele me inseriu no grupo, me convidou para o grupo, só que eu fiquei ali quietinho, observando. E uma hora eu senti essa vontade de estar participando mais, de estar tentando entender. Estou de quarentena há maior tempão, estou pensando já assim. Você está no ponto do WhatsApp do Terra Vila, né? Por onde que eu vou partir, né? Então, Professor do quê? As pistas são essas. Professor de qual disciplina? Sou professor de história. Ah, legal. Eu sou museólogo. Ó, estamos próximo. A minha área mais de atuação, assim, que eu gosto, é a educação do campo. E tem toda a relação com o produtor, né? Com a relação com a terra. E o Valtencir também, ele também é educador ambiental. Então, eu acho essa troca bem interessante. E você está no ponto do Terra Vila, né? Do WhatsApp, é isso? Você soube através do link para chegar aqui? O Nelson convidou, né? Isso aí eu nem entendo. Esse negócio de ponto aí, eu nem... É porque a gente não chama de grupo. Foi o Nelson que te chamou, então, né? Isso. Tá. Deixa seu contato também, de qualquer forma, para quando você, né, quiser receber de outras formas, ou até outras informações também. Vou botar aqui no chat. Aqui. Isso. E
Eu achei sensacional como você conseguiu contextualizar de forma bem sinérgica, né? Você tocou bem na essência da proposta, sabe, Henrique? De uma forma incrível mesmo. Que, assim, a Maia e o Gili sabem que não é a própria Vânia também, que das pessoas que vão tomando contato com essa proposta, né, do NetWeave, da animação em rede dos Glass, estação experimental, sabe que não é de uma hora para outra, né? Primeiro, incita a curiosidade. Como você fez, né? Você ficou quietinho, ficou observando, viu as conversas, viu algum encontro, coisa e tal, chega. As pessoas vão chegando, na realidade. Elas vão se conectando e vão chegando aos pouquinhos, né? E achei isso muito interessante, cara. Muito interessante como você foi chegando e o tipo de compreensão que você foi tendo, né? Que é bem bacana. Bem, assim, a gente já está indo para o finalzinho, só quero deixar o registro que uma das coisas que a gente deixou combinado com o Volta em Si, né, é que a partir agora desse mês de novembro, final do mês de novembro, a partir do dia 25 de maio, né, a Terra Vila local, gente, vai poder estar sempre liquidando semanalmente, via Token ADC, acesso à alimentação orgânica, né? Assim, de uma forma contínua, né? O que é sensacional, né? Porque hoje existe lá um projeto de horta, né? De horta orgânica, mas ele ainda está sendo plantado, está sendo regado, tratado e ainda não está começando apenas a gerar algum tipo de produção. Mas é sensacional saber que as pessoas vão ter essa oportunidade, né? As pessoas que estão lá, as pessoas que vão passar lá pelos mutirões, vão ter a oportunidade de estar acessando uma alimentação que foi liquidada, né, via Token ABC, né? Então, isso é sensacional. Isso, segundo o Volta em Si, vai ser a partir do dia 25 agora, de novembro, né? Então, isso é muito bacana. Então, gente, para ir já para o final mesmo, perguntar para o Gílio, perguntar para a Maia, deseja fazer algum registro, quer tirar alguma dúvida, né? E agradecer a presença de todo mundo. A Maia chegou agora no finalzinho? Não, ela já estava aqui desde o início. Ela estava com o People Spring, não sabia, né? Então, gente, eu cheguei em casa agora, estou aqui me arrumando. Ela estava atrás do People Spring. Estava curiosa para saber quem era. Bom, enquanto tá pensando, né, eu também vou ter que tá encerrando, e eu vou ter que estar saindo daqui a pouco, dizer para o Henrique se ele conhece a Terra Vila, que está bem pertinho. Nós estivemos lá bem recentemente, né? Então, foi em setembro, né? Mês passado. Porque novembro, na verdade, é pouco mais de um mês. Nós estivemos lá em setembro. Não, foi em outubro também. Outubro? Finalzinho do... Foi outubro. Foi outubro, na verdade? Foi Nossa, outubro. que o tempo tem passado de uma forma tão... né? A minha impressão foi em setembro. Enfim, fomos agora lá, né? E, assim, é ali em Salvaterra, bem pertinho de você, Henrique. Né? A gente vai marcar certamente, né? De você. É que você já não foi lá, o Nelson já nos convidou para ir lá, né? Certamente. E a gente pretende voltar em dezembro, né? Dando tudo certo, em dezembro a gente pretende voltar. Bem, gente, é isso. Gílio, quer falar alguma coisa, querido, antes de encerrar? Eu estou mais ouvidos hoje. Gratidão. Ok, querido. Então, beleza. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, tá? Pela presença, tá? Dizer que a gente está buscando adotar um formato mais enxuto de encontros. É engraçado que, independentemente, a gente tentou hoje, né, fazer conexão lá com o pessoal da Terra Vila, mas a conexão hoje lá está difícil, né? Então, não rolou deles estarem aqui presentes. O que é estranho, né? Porque eles sempre estão presentes. Mas, de qualquer forma, nós mantivemos, digamos assim, entre aspas, a tradição, né? Então, a live, o encontro local aconteceu e a gente pôde passar, eu acho que deu para vocês compreenderem. Quem tiver a fim de acessar esse documento, me fala. Bota o e-mail aí que pode acessar o documento para ler ele com calma, né? E depois tirar dúvida. Mais do que isso, né? Fazer parte da dinâmica, né? Tecer essa proposta com outros microprodutores, entendeu? Que você conhece. Enfim,
para a gente ir aumentando as tramas de uma forma orgânica, interativa, né? Humana, né? E interdependente. Tá bom, gente? É isso. Vou agradecer o Tees aqui em inglês. Tees, my friend, thanks a lot. We're calling it. Was a pleasure to always have you here, right? And that's it. Let's go. Então, gente, é isso. Beijo no coração, fiquem bem. Beijo, boa noite. E vamos Valeu, nessa. gratidão. Obrigado, Henrique. Valeu, Gílio. Valeu, vamos embora.